Boa noite, pessoal. Vamos para a nossa aula 2 do EBERIC. A gente vai ver como que faz os lançamentos dos pilares e alguma coisa de fundação também, a primeira parte de fundação. Na aula 3 a gente vai ver mais coisa de fundação, complemento, e depois aí vai passar para vigas e outro tipo de coisa. Hoje também talvez eu comente alguma coisa de viga sim, porque quando eu lanço os pilares ali para eu ter uma visualização 3D, seria interessante já ter umas vigas. Então, eu acho que eu vou comentar um pouco de viga também hoje e um pouco de fundação. Aí na próxima aula eu pego mais firme com viga e fundação também. Eu estou aqui com o Eberic, o nosso projeto aí que a gente já tinha. Então eu estou com ele no ponto que vocês conseguem fazer até agora, que é simplesmente eu importei a arquitetura, coloquei no ponto de origem aqui, fiz a escala. Então se eu pegar aqui ferramentas, medir e medir aqui, eu vou ter um resultado aqui, ó, 20 centímetros no X, né? Então, horizontal ali 20 centímetros. Minha parede realmente deveria ter 20 centímetros de espessura, então está feito na escala correta e a gente consegue tirar medidas. Então, realmente, você vê que a arquitetura está bem limpa. Ela só tem as linhas de paredes, as esquadrias, que é importante aqui para não colocar um pilar cortando essa esquadria. Então, ela está no ponto que vocês conseguem fazer. Eu vou enviar aquele arquivo original junto com essa aula, vocês já devem ter visto no e-mail, que tem o arquivo DWG original para você fazer essa limpeza e começar a trabalhar a partir disso também, tá? Também vou enviar o arquivo de Eberic já nesse ponto, com a arquitetura importada. Por quê? Porque como o seu Eberic não consegue salvar, quem está usando a versão demonstrativa, imagina você estuda a aula 1, você faz toda a importação, mas quando você vai fazer a aula 2 sobre pilares, você tem que fazer toda a importação de planta de novo, porque você não consegue salvar o trabalho do dia anterior. Então, você vai ter também sempre o arquivo de Eberic já no ponto que a gente parou, que seria essa arquitetura para você treinar a aula 2, que é inserir os pilares aqui que eu vou fazer. Então, são dois arquivos, um DWG que eu vou te mandar e outro um arquivo de Eberic com as plantas já importadas e com escala e tudo mais, tá? Bom, eu vou ser bem direto. Vamos tentar inserir um pilar e conforme o tempo a gente vai comentando sobre posição de pilar e etc. Então, onde que eu insiro o pilar? Eu não vou trabalhar aqui dentro da arquitetura, tá? Aqui a arquitetura é só para eu ter aquela base, eu não coloco pilares ali dentro, é só uma base. Para inserir a estrutura, é aqui no croquis. Então eu venho no pavimento, que eu quero um determinado pilar, pavimento térreo, por exemplo, dou dois cliques e vocês vão ver que não tem nada aqui. Ah, mas deveria estar aparecendo pelo menos a arquitetura, como que eu vou usar ela como base? É porque nesse item aqui, no de vocês, no EBERIC de vocês pode estar um pouquinho mais para o lado, para o outro, a gente consegue escolher a arquitetura que a gente está trabalhando no pavimento. Então eu venho aqui, estou no térreo, trabalho com a arquitetura do térreo. A princípio vocês podem estranhar isso, né? Bom, se eu abrisse o pavimento do térreo, óbvio que deveria ter a arquitetura do térreo. Mas às vezes não é assim. Às vezes você quer ver como que é o pavimento em cima, o pavimento superior, para você pensar se você coloca ou não um pilar aqui no térreo, porque em determinados momentos você quer ter uma continuidade de pilar. Ou, por exemplo, no superior pode estar passando uma parede bem aqui em cima. Só que na arquitetura do térreo eu não consigo ver, então eu não sei que eu preciso lançar uma viga aqui. Então eu venho aqui e posso modificar aqui, ó, superior, que a gente não tem nada nesse caso, a gente não chegou nesse ponto, mas um pavimento que eu chamei de sala de estar. Vocês vão ver que o pavimento tá dividido um pouquinho diferente do que no projeto, tá? A ideia desse curso não é fazer um projeto de cabo a rabo e vocês imitarem igualzinho. A ideia é explicar todas as ferramentas, aí a partir daí vocês conseguem fazer. Tá? Então, eu consigo ver o pavimento superior, então eu vejo que tem uma parede aqui. E se eu tiver no pavimento térreo, eu não consigo ver a parede que está na parte de cima. Então, para isso que a gente consegue ter essa função de alternar as arquiteturas que está sendo mostrado onde a gente está lançando a estrutura, ou seja, no croquis, que é onde a gente lança a estrutura, a gente pode alternar uma das, da, qualquer uma das arquiteturas que a gente importou. Tá? Então, a princípio, você importa a arquitetura do térreo para o térreo, a arquitetura do superior no superior, tudo certinho. Mas, na verdade, você não tem essa limitação.
você pode chegar em qualquer pavimento e escolher a arquitetura de outro pavimento para usar como referência, tá? Então, eu não vou entrar numa dúvida que o pessoal perguntou em relação à arquitetura, eu vou deixar para o final da aula, porque senão acaba não sendo muito didático, tá? Então vamos no pavimento, a gente está no pavimento térreo, no croquis, então os pilares que a gente colocar aqui vão aparecer no térreo, e a gente vai lançar um primeiro pilar. Vamos colocar a arquitetura do térreo em si, tá? Porque aí a gente está no croquis do térreo, a arquitetura do térreo, e a gente vai inserir. Então no térreo, eu vejo que, por exemplo, aqui nesse quarto, eu tenho parede aqui em redor desse quarto. Posso escolher qualquer lugar e colocar um pilar aqui. Eu não vou colocar pilar fora de parede, né? A ideia é que todos os pilares na arquitetura fiquem escondidos na parede. Então, eu venho nesse comando aqui, vocês devem estar vendo aqui, ó, pilar. Tem um maisinho e pilar, tá? Então vamos lá. Clica nele e ele vai te pedir umas informações. Primeiro, o nome do pilar entra automático, você não precisa mexer nisso. Tem algumas coisas que não vale a pena a gente entrar em detalhes agora, são mais avançados. Mas o mais importante, você precisa colocar a dimensão do pilar. A dimensão do pilar é o quê? É a largura dele, a base dele, ou seja, a menor dimensão, e o que ele chama de altura, que na verdade é só a maior dimensão. Isso não é igual necessariamente uma viga, que a altura é o que está na vertical e a largura é o que está na horizontal. Não é isso. É a menor dimensão, é o B, e o H, que a gente chama de altura, vai ser a maior dimensão. Tá? Aí a primeira dúvida que surge aqui. Que pilares que eu posso usar aqui? Que valores que eu posso colocar no B e no H? Não posso colocar qualquer valor, tá? A gente tem uma questão de norma e tem uma questão de arquitetura também, que é a espessura das paredes. Tá? Primeiro item para eu colocar os valores aqui é a espessura da parede. Eu não vou colocar um pilar que tem uma espessura maior do que a parede. Então, se eu tiver uma parede de 20, eu não vou colocar um pilar de 25 de largura, porque ele vai ficar aparente ali na sua arquitetura. O ideal é que todos os pilares fiquem embutidos nas alvenarias que os arquitetos planejaram. Tá? Então, a primeira coisa é você olhar aqui na sua planta e ver que espessura de parede o seu arquiteto colocou. Bom, nesse projeto específico, vou cancelar aqui, a gente pode medir aqui, ó, para a gente ver as espessuras de paredes que a gente tem. Ferramentas, medir. Então, essa parede aqui, por exemplo. Essa parede aqui, ela tem 20 centímetros de largura. Mas, no próprio projeto, eu tenho outras paredes que têm outra espessura. Ferramentas, medir. Vou medir a espessura dessa parede. Uma parede de 15 centímetros, tá? Então a gente tem uma parede de 20 e uma parede de 15 centímetros. Aí que tá, a gente não coloca um pilar de 20 centímetros. Por que isso? A gente, na verdade, trabalha, vamos colocar aqui, adicionar pilar de novo, coloca no mais aqui, onde tem o pilar. A gente trabalha com os pilares nas espessuras dos blocos, tá? Então, na espessura do tijolo. Porque esse 20 centímetros que o arquiteto coloca, ele já está considerando o reboco, já está considerando o acabamento, está considerando outras coisas, que na verdade vai ficar até mais do que 20. Mas a gente não vai fazer um pilar de 20 porque a gente quer a espessura dele seja exatamente igual a do bloco que for usado na construção. Por que isso? Porque na hora de executar, se o pilar tiver uma espessura igual à da parede, é muito simples a execução dele. A pessoa coloca uma tábua de um lado, outra tábua do outro, levanta primeiro a alvenaria. Isso é comum em construção de sobrado. Em prédio a gente sabe que a gente não pode, a gente faz toda a estrutura e depois coloca a alvenaria, né? Em construção de sobrado, isso não é usual, tá? Apesar de ser assim, tecnicamente não é o ideal, mas é como é feito. Então você tem que pensar como é executado, tá? Então, na construção usual aí de até prédios pequenos, de 3 andares, 4 andares, mas basicamente em todos os sobrados, o pessoal faz a alvenaria, levanta a alvenaria e fica aquele vão do pilar. Aí ele vem e faz o fechamento com a madeira de um lado, uma madeira do outro. Então vamos imaginar aqui, ó, por exemplo. Imagina
que, por exemplo, a gente tem um pilar que seria... Vamos imaginar que essa esquadria, na verdade, é um pilar bem comprido, bem largo. Como que eles fazem? Eles fazem essa alvenaria, depois faz a alvenaria até aqui e deixa um buraco aqui. Terminada a alvenaria, quando chegou até uma determinada altura, eles colocam a madeira desse lado, colocam a madeira do outro lado, amarram aqui na própria alvenaria com arame, tá? Colocam umas madeirinhas aqui, umas gravatas que a gente chama, mas isso aí depois a gente vai entrar mais em coisa de execução. Então eles amarram a madeira desse lado, e esses dois lados, a alvenaria já serve de forma. Então a alvenaria está servindo para ele amarrar a madeira de um lado e de outro, para fechar ali o seu pilar. E além disso, ela está servindo de forma de dois lados. Aí depois ele vem aqui nesse vão, que está fechado por madeira aqui e aqui, e concreta. Isso ele já deixou o aço ali, né? Ele deixou o vão com o aço ali, né? Então ele vem e concreta. Então é assim que é executado, tá? Toda obra aí de condomínio, mesmo se for um condomínio de luxo, você vai passar na frente, o cara vai estar executando isso. Ele levanta a metade da parede, faz isso, concreta a metade do pilar, depois levanta a outra metade da parede e concreta de novo. Então a gente tem que pensar que na hora que ele vai executar o pilar, o reboco não está feito ainda. Então o que está feito é a espessura da parede no tijolo. Então seu pilar precisa ter a espessura do tijolo. Porque se seu pilar for mais largo que o tijolo, por exemplo, for 1 centímetro para cá e 1 centímetro para cá, ou meio centímetro que seja, ele não vai poder encostar a madeira aqui simplesmente amarrar. Ele vai ter que fazer um dente aqui. Ele vai ter que fazer alguma coisa para ele conseguir amarrar. Ele vai fazer uma coisa desse tipo aqui. Tá? Vou fazer mais ou menos aqui para vocês terem uma ideia. Então, a madeira dele vai ter que fazer uma coisa assim. Ela vai ter que dar uma volta aqui. Então, isso é muito mais difícil de executar e provavelmente eles não vão executar. Eles vão simplesmente encostar uma madeira de um lado, encostar uma madeira do outro e concretar. Tá? O que vai acontecer? O cobrimento do teu pilar vai diminuir em relação ao cálculo que você fez. E até a seção do seu pilar vai diminuir. Então, o ideal é já pensar como é executado, porque aí você não tem conflito na obra, tá? E assim, o ideal é evitar problemas na obra, porque imagina que acontece alguma coisa numa edificação que você foi o projetista e você fala, mas meu projeto tá perfeito, eu não estou nem aí como que eles executam. Tá, mas até aí você vai fazer parte de um processo, você vai ter que provar que você está certo, você vai levar seus memoriais, às vezes tem alguma coisa que você foi um pouco liberal, não foi muito rigor em alguma coisa para poder viabilizar a estrutura, e isso vai ser martelado em cima que foi um erro seu. Então, o ideal é você nem participar de um litígio desse. Embora teu projeto seja perfeito e você não ligue como é executado, mas se você não puder nem entrar nesse tipo de coisa, é o ideal, porque aí é um julgamento, né? Então, tem argumentos, tem gente que até tem advogado melhor e consegue provar que o cara que estava certo, tá? Porque construção não é uma coisa exata. Mesmo um projeto estrutural não é totalmente exato, você tem que adotar critérios, e critérios esses que podem ser questionados num tribunal, porque até entre os calculistas tem coisas que são divergentes, tem alguns pontos em que eles não concordam. Então, se tiver uma brecha ali e o advogado do executor for bom, ele pode te pegar. Tá? Então, o ideal é pensar como é executado, evitar o máximo de problema. Tá? Então, o usual, qualquer calculista faz isso, é colocar o pilar na espessura do tijolo. Então, uma parede de 20 vai ser usado um tijolo de 19. Então, a gente vai colocar um pilar de 19. Então, vamos aqui. Pilar mais o B é 20 e a altura. Qual que é o valor da altura que eu posso colocar? Bom, a norma ela fala duas questões em relação a esses valores. Primeiro eu falei da questão executiva. Esse 19 aqui a gente escolheu pensando no executivo, pensando que eu quero um pilar da mesma largura do meu bloco. Mas e esse valor aqui? Só atender a largura do bloco é suficiente? E se o cara usar um bloco de 9 centímetros de espessura? Porque tem gente que usa, em certas regiões do país, o cara usa um bloco de 9 centímetros de espessura, que é ridículo, né? Assim, tá totalmente fora de norma e tudo. A casa acontece
sérias patologias em relação a isso, e depois a gente vai entrar mais específico nisso. Mas tem os valores mínimos por norma. A gente falou primeiro da questão construtiva e agora vamos falar um pouco da norma em relação às dimensões dos pilares. Bom, a NBR 6118, que trata do projeto de concreto armado, é a principal norma aí que a gente tem, ela fala duas coisas. A tua largura, ou seja, a menor dimensão do pilar, ela não pode ser menor que 14 centímetros. Não interessa se o cara está usando um bloco de 9 centímetros. Por norma, você não pode usar menos que 14 centímetros, tá? De espessura. Se ele está usando um bloco de 9, vai formar um dente. A gente vai até discutir essa questão de norma, fora de norma, mas por norma não existe um pilar menor de 14 centímetros. Por norma NBR 6118, a principal de concreto. Tá? Isso é a norma nova. Antes de 2014, então se você pegar um livro aí que foi feito antes de 2014, foi feito, sei lá, 2010, que é bem comum, você tem um livro desse, a menor dimensão era 12 centímetros. Você podia fazer um pilar de 12 centímetros, não tinha problema nenhum, estava dentro da norma 6118, a norma de concreto, a principal norma que a gente tem como referência, e estava dentro da norma. Em 2014 eles fizeram a revisão e falaram, não, a gente não aceita mais esse tipo de pilar, e a gente só vai aceitar um pilar que tenha a espessura maior que 14 centímetros ou igual. Tá? Então, um pilar de 19 centímetros de espessura, igual a gente comentou naquela parede de 20, está dentro da norma. Bom, isso em relação ao B. Em relação ao H, que é a maior altura, isso ela não especifica um valor específico, assim, falando assim, especifica um valor específico, redundante, mas ela não fala um valor específico, você só pode usar H até tanto. Claro, vai ter que ser maior que 14, porque senão aí o 14 não vai ser a menor dimensão. O B realmente não é a largura do pilar, é a menor dimensão dele. Tá? Mas o que ela fala? Além de o seu B ter que ser maior que 14 centímetros, ou na norma antiga 12 centímetros, eu faço uma segunda exigência, que a área da seção transversal do pilar ela tem que ser maior que 360 centímetros quadrados, maior ou igual. Então, um pilar que tenha uma área de 360 centímetros quadrados está dentro da norma. Um que tenha menos do que isso está fora de norma. Então, quando você define o B, você já está definindo um H mínimo que você tem, porque você precisa dessa área transversal para estar dentro da norma. Tá? Bom, então, por exemplo, um pilar de 14. Vamos dar uma imaginada aqui como que ficaria. Um pilar de 14 centímetros, qual que seria a menor dimensão que você pode fazer dele? A dimensão H. Então, 360 de área, dividido por 14, que já é meu B. É uma seção retangular, então é fácil fazer a conta. Então, o mínimo aí que eu posso ter de um pilar deu 25,7, óbvio. Eu não posso fazer um de 25 de altura, tenho que fazer de 26. Também não posso enviar números quebrados para a obra, tá? Eu quero medir isso aqui em centímetros. Então, o menor pilar aí que a gente pode fazer dentro da norma, com 14 centímetros de espessura, é um 14 por 26. Tá? Então, esse é o menor pilar que a gente pode fazer, porque ele vai estar atendendo em relação à área. Então, 14 vezes 26, ele tem uma área de 364, maior que 360 centímetros quadrados, atendeu a parte da área, e a dimensão menor dele é maior que 14, então atendeu as duas coisas. Tá? E um pilar de 19, então 360 dividido por 19, a gente vê aqui que tem 18,9, então 19 também. Então um pilar de 19 por 19, um pilar quadradinho, atende também a nossa questão da nossa área, e 19 é maior que 14, perfeito, atende as duas normas. Então, pilares bem comum, eu não costumo fazer pilar de 14 por 26, porque os caras vão medir 26 centímetros. Eu costumo já padronizar meus pilares todos em 14 por 30, tá? Por que 30? 30 é a largura da tábua que normalmente é usada em obra, tá? Então, você vai ver que tem muita viga de 30 centímetros, por que não 35 centímetros? Por que não 28 centímetros? Porque 30 é exatamente
a largura da principal tipo de madeira que é usada em obra. Então fica fácil para montar a forma. Se você faz um pilar de 30, fica tranquilo de montar a forma, tá? Então é uma coisa usual assim, mas o 14 por 26 está dentro da norma. Eu sempre mando os meus todos 14 por 30. Aí se ele é de 19, eu posso aumentar ele, posso colocar de 25, ou 19 por 30, ou até 19 por 19, tá? Dependendo da parte estrutural dele. Aí tem muita gente que vai questionar, mas tem uma norma aqui que ela é a norma de desempenho, é desempenho de edificações, que ela tem o seguinte parágrafo. Ela fala assim: se a sua construção medido desde da fundação, então do nível zero ali do baldrame, da viga baldrame, até o superior, contando toda a sua edificação, a parte mais alta dela, que está feita em alvenaria e tudo mais, se for menor que 6 metros de altura, então, por exemplo, um sobrado de 2 andares, pode se encaixar dentro dessa norma aí, porque, sei lá, se tem um pé direito, se você tiver 3 metros em cada pavimento, você pode se encaixar. Então, medindo desde a sua fundação até a parte superior da sua obra, se tiver 6 metros de altura, ela fala assim, você não precisa respeitar as dimensões mínimas da norma de concreto. Então, ela é categórica nisso. Ela fala assim, você não precisa respeitar as dimensões mínimas, o resto você vai respeitar, claro. As dimensões mínimas para os elementos da sua estrutura que a norma de concreto pede. Só que ela ainda faz um adendo, desde que você mostre teoricamente, por estudos, que aquele valor atende estruturalmente. Então você tem que justificar estruturalmente, tá? Você tem que fazer um memorial, fazer testes, ensaios. Ela, na verdade, fala sobre ensaios, desde que você mostre ensaios que uma dimensão menor que 14, por exemplo, atende a sua obra, tá? Então, se você fizer um, um prédio não, um sobrado, e o cara comprou um tijolo lá de 11,5 centímetros de espessura, você fala, ó, eu vou conseguir fazer um pilar para você com 12 centímetros de largura. Se for um sobrado baixo, 2 andares, você pode argumentar, não, eu estou dentro da norma, porque essa norma aqui fala que eu não preciso respeitar a norma de pilar, de dimensões mínimas de elementos, porque eu tenho um respaldo que eu consigo provar teoricamente aqui, a partir da parte teórica, que um de 12 centímetros suporta. Eu não te indicaria fazer isso, tá? Primeiro que você vai diminuindo as espessuras, você está trabalhando muito, muito no seu limite. E segundo, que execução, os caras executam, mesmo os melhores executores que eu conheço, que trabalham em condomínios com casas de alto padrão, os caras não respeitam o comprimento de pilar, eles fazem um pilar sempre fora de prumo, esse tipo de coisa. Então é legal você não pegar tão firme assim nessa questão, passou no cálculo, é certeza, porque dimensões maiores acaba conseguindo absorver um coeficiente de segurança muito melhor para você. Então, se o cara não deixou um cobrimento, alguma coisa do tipo, se ele executou FCK de concreto, por exemplo, batido em obra, nunca vai atingir aquele valor ali, tá? Que você pede na sua norma. Então, mesmo com a minoração do FCK, esse tipo de coisa, é um risco. Então, se você puder fazer com bloco de 14, é o ideal, tá? Mais para frente a gente vai discutir essas questões de norma, porque eu não quero também fugir tanto do assunto que basicamente é pilar. Com o tempo a gente vai colocando essas informações mais práticas da vida, assim, do dia a dia do calculista, essas coisas a ser consideradas executivas, que aí está um pouco fora da norma, mas a gente vai comentando em várias aulas para não ficar uma aula só sobre isso. Então, bom, vamos adicionar o pilar aqui. Então, eu decidi que meu pilar ali naquela parede de 20 vai ser 19 por 30. Então, coloquei a dimensão. É só isso que eu preciso colocar, o nome já vem, ele vai alterando o nome conforme a gente vai colocando os pilares. O nome já vem e eu venho aqui, dou um OK. Aí ele vai pedir uma primeira coisa, qual que é a posição do pilar. Então eu tenho que escolher um dos vértices do pilar e colocar. Então, por exemplo, eu quero um pilar nessa parede aqui. Tá? Em encontros de paredes é interessante colocar pilar, nem todo encontro de parede vai ter pilar.
mas assim, cantos é sempre interessante colocar pilar, tá? Aí que é o primeiro item assim, mais técnico aqui do software. Você vê que eu tenho a arquitetura como referência e é igual no AutoCAD, ele tem um snap. Ou seja, eu consigo travar os meus elementos na arquitetura, tá? Com precisão. Tá? Então tem vários tipos de snap, igual no AutoCAD. Tá? Como eu tenho... vou dar uma pausa aqui. Bom, tive que fazer uma pausa aqui por uma questão técnica, mas a gente tem vários tipos de snap. Tem aquele snap que é ele pega o ponto mais próximo do elemento, então ele está pegando qualquer ponto da parede. Para a gente colocar um pilar, como a gente quer usar o cantinho da parede, não é legal usar esse snap. E no Eberic, o snap, ou seja, o tipo de captura que você tem, ele está nessa região aqui. Então esses pontinhos verdes aqui, você escolhe o tipo de captura que você quer. Em um determinado momento você pode usar um, depois usar outro, ou coisa do tipo. Para esse cantinho, ele é uma intersecção entre duas retas, certo? Então, esse snap aqui, que tem um maisinho, é o snap que captura pontos que são intersecção. Então, eu deixo ele ativo, então pode ver que mudou desse para esse. Ou seja, o Eberk, você precisa usar um snap de cada vez. Claro, tem um jeito ali de fazer um snap personalizado, que você escolhe vários tipos de snap ao mesmo tempo, mas isso é muito avançado. Isso aí é muito avançado, eu falo assim, não é nada avançado, mas não é legal você aprender o básico assim, depois você começa a entrar nesse tipo de coisa mais sofisticado. Tá? Então é o suficiente você escolher que o snap aqui que você quer usar é o de intersecção. E agora você vê que ele não pega qualquer ponto. Ele não aparece esse pontinho amarelo aqui. Ele só aparece quando você clica na intersecção. Perfeito para eu posicionar o meu pilar, colocar o primeiro ponto. Então eu coloco aqui, apareceu o snap, amarelinho. Clico. Bom, então já defini o ponto de referência dele. Mas não é só isso. É importante. Clica só uma vez para ele definir o ponto de referência. A próxima coisa que ele te pede é o ângulo desse pilar. Então você tem várias opções aqui, ó. Você pode colocar o pilar em vários ângulos, tá? Então, você quer colocar ele dentro da parede, então óbvio que não vai ser dessa maneira aqui. Então, bom, pode ver que ele está girando livremente, mas não é não é interessante para a gente, porque a gente vai acabar colocando num ângulo que não é muito interessante. Então, igual no AutoCAD, ele também tem o F8, ou seja, ele tem a função Orthomode, né? O ortogonal para a gente só poder girar nos quadrantes, né? 90 graus. Então eu venho aqui, aperto F8, agora ele só consegue girar nos 90 graus, ideal para eu fazer. Então esse pilar ele vai ser em que direção? Eu posso fazer em duas direções, posso fazer assim, depois eu vou colocar ele dentro da parede, tá? Só coloquei o ponto de referência. O terceiro item é colocar ele efetivamente dentro da parede. Ou ele pode ser assim, ou seja, com a altura na direção vertical ou com a altura na direção horizontal. Eu vou colocar ele nessa posição aqui, entrando ali na parede interna. Então, depois que eu defini a direção, eu só estou girando o mouse e ele vai girando para mim. Defini a posição, eu dou um clique. Aí agora só falta o último clique, que é ver para que lado que ele vai ficar. Ó. Então, com F8, eu estou girando aqui. Eu só estou movimentando o mouse. Ele já travou aquele ponto de referência que eu tenho, que é aqui. Ele já travou que o pilar vai ser com H na vertical. A maior dimensão dele é na vertical do nosso plano aí XY. Vai ser no plano Y, o H. E eu posso girar e ver várias opções. Então, quando chegar na opção que eu quero, que é essa, dentro da parede, tá? Eu só estou mexendo o mouse, tá? Para quem ficar na dúvida, eu não estou girando nada, não estou girando o scroll aqui do mouse, eu só estou mexendo o mouse, movimentando. Então ele chega nessa posição, aí quando chega na posição que eu quero, eu dou um clique. Tá tudo pronto ainda? Não tá tudo pronto, porque pode ver que o meu pilar ele está encostado aqui da parede e no outro lado da parede ele está ainda com a distância. Isso está meio estranho. Por quê? A nossa parede é de 20 e o pilar é de 19. Então, em relação à arquitetura, esse pilar ele vai ficar meio centímetro para o lado para cá e também vai ficar meio centímetro para esse lado. Ele está meio centímetro longe de qualquer face da parede, porque vai ser meio centímetro para um lado, meio para o outro, vai dar 1 centímetro para completar os 20 centímetros, tá? É como se fosse
meio centímetro de revestimento de todos os lados. Então, a última coisa que ele te pergunta é aqui, ó, deslocamento. Se você colocar 0, ele vai ficar nessa posição. Então, eu quero colocar meio centímetro, porque meu pilar é 19 e a parede é de 20. Meio centímetro, digito 0,5, lembrando que é sempre em centímetros, e dou um Enter. Ó, pode notar que ele ficou meio centímetro longe dessa face, meio centímetro longe dessa, meio centímetro longe dessa. Ou seja, quando o cara executar o pilar exatamente nessa posição, o resto vai ser revestimento. A parte de bloco realmente vai estar alinhada aqui com ele certinho e o resto é revestimento. Então, todos os nossos pilares a gente segue essa ideia, que se a parede está mais, no projeto arquitetônico, ela está mais espessa que o pilar, que o bloco, então a gente precisa deixar o revestimento. Tá? Se o cara tivesse feito, se o arquiteto tivesse feito a parede de uma maneira mais adequada, porque meio centímetro a gente sabe que não é suficiente para fazer o reboco no bloco. Tá? Então, ele deveria ter deixado a parede ali pelo menos com 23 centímetros. Tá? Porque ali você tem o bloco de 19, sobra 4 centímetros, 2 para cada lado. Aí aqui no deslocamento, na última parte, a gente ia colocar 2, porque aí é 2 centímetros de revestimento para cada lado, tanto nessa direção quanto nessa direção. Aí o resto é consequência aqui, desse lado aqui é consequência. Então, o arquiteto mesmo já peguei projetos que o arquiteto colocou lá, parede de 23, de 25, significa que ele quer que você use blocos de 19, mas ele já está considerando um revestimento de verdade, real, não só esse meio centímetro. Mas é muito comum, por uma questão de tradição aí nos projetos arquitetônicos, só vem parede de 20 ou parede de 15. E a gente sabe que na parede de 15 a gente quer colocar bloco de 14, e então a gente faz os pilares com 14, e na parede de 20 a gente quer colocar bloco de 19, faz os pilares com 19, tá? Então se você viu uma parede de 20, pode colocar bloco de 19. Isso é usual, tá? Bom, vamos lá. Então aqui a gente está colocado um pilar. O pilar está lá, né? Eu tenho um pilar e eu consegui inserir um pilar. Esse nome nasce automaticamente. Aqui está mostrando que esse pilar nasce porque ele apareceu nesse pavimento do nada. Ele não está no pavimento inferior. Então, se você colocar aqui no 3D, então mais uma ferramenta que vocês vão usar. Por isso que eu falo que eu não quero me aprofundar em algumas outras questões técnicas, porque a gente vai aprendendo as ferramentas passinho por passinho aqui. Então, depois a gente vai ter chance de falar sobre norma, se eu devo usar ou não a norma, esse tipo de coisa. Então, se você clicar aqui, você vai ter a visão 3D do nossa edificação que a gente fez até agora. Então, vamos clicar só para a gente ver. Falou aqui, ó, nenhum elemento para ser visualizado. Por que isso? Ele não conseguiu nem gerar um 3D ainda. Porque o seu pilar que você colocou aqui, que nasce nesse pavimento, ele só está nesse pavimento, no pavimento térreo. Significa que ele, na verdade, nem existe. Você colocou a seção aqui, mas para um pavimento existir, ele precisa ter a seção. Para um pilar existir, ele precisa ter uma seção num pavimento inferior e num pavimento superior. Então ele começa no pavimento inferior, termina no pavimento superior. Ou ao contrário. Então eu poderia fazer assim, ó. Poderia pegar esse mesmo pilar e falar assim, ó. Ele começa no térreo e ele sobe até o superior. Aí legal, ele existe em 2 pavimentos, ele tem uma dimensão aqui em Z. Por enquanto ele só tem uma dimensão em X e em Y, só tem uma seção. Então, para eu dar uma dimensão para ele, eu venho aqui. Opa, deixa eu sair do comando. Se você aperta o ESC, você sai do comando. Eu estava no comando de pilar, é igual ao AutoCAD. Você aperta o ESC, você sai do comando. Então, como que eu faço para copiar? Eu criei um pilar nesse pavimento e eu quero que ele suba, né? Criei aqui, ou desça, na verdade. Aqui a gente tem o croquis do pavimento térreo, na verdade ele é a laje do pavimento térreo, tá? Então você fala assim, eu fiz um pilar aqui nessa parede no pavimento térreo. Não, por enquanto ele está na laje do pavimento térreo. Então se você fizer uma viga aqui, ela vai estar na laje do pavimento térreo. Então, se você quer que ela comece desde o chão, ou seja, se esse pilar começa desde o chão, ou seja, se realmente ele está subindo nessa parede aqui do térreo, ele tem que vir desde o baldrame. Então eu venho aqui, copiar para outros pavimentos. Então eu tenho várias opções aqui. Eu posso copiar para o pavimento de cima, de baixo. Então ali eu estou trabalhando no nível da laje do térreo. Então isso é um conceito bem importante. É meio diferente, meio estranho,
mas você trabalha no nível de laje do pavimento que você selecionou ali. Então, eu estou trabalhando no pavimento térreo, eu estou trabalhando na laje, eu estou desenhando a laje do pavimento térreo. Então, se eu quero que um elemento vá da laje do pavimento térreo até o solo, até a minha fundação, eu tenho que copiar ela para o pavimento inferior, que é o baldrame. Tá? Ou se eu quero que esse elemento vá da laje do térreo e suba pelas paredes dos quartos lá em cima, eu tenho que copiar ele para o pavimento superior. Então, estou trabalhando no nível da laje do térreo. É sempre assim. Tá? Então, vou dar um OK, vou escolher o baldrame aqui, vou dar um OK. Opa, já mudou o nome aqui, está escrito morre. O que significa isso? Que esse pilar agora ele não nasce mais na laje do térreo. Antes, quando a gente só tinha colocado ele, estava falando que ele nascia aqui no térreo, ou seja, na laje do térreo. Isso é uma coisa que eu vou ficar repetindo bastante, porque é um conceito meio diferente e que acaba confundindo um pouco essa questão de pavimentos. Eu trabalho na laje do pavimento, então antes eu cliquei nele aqui, no pavimento térreo, ele estava na laje do térreo, então estava mostrando que ele nascia na laje do térreo, então estava escrito nasce. Agora eu copiei ele para o pavimento baldrame, então ele está presente tanto no pavimento baldrame quanto no pavimento térreo, ou seja, ele começa lá na fundação e sobe até a laje do térreo. Tá? Então ele morre na laje do térreo, ele não continua. Morrer em cálculo estrutural, em projeto estrutural, significa que o pilar não continua. Ele para ali na laje do térreo. O ponto mais alto dele é na laje do térreo, tá? Ou seja, no térreo. Bom, agora sim, então, teoricamente, a gente vai ter condições de visualizar isso em 3D, porque ele tem a dimensão Z. Ele começa no baldrame, sobe até o térreo, e a dimensão em x e y a gente já tinha colocado aqui, a dimensão em planta. Tá? Então, se a gente descer aqui, mais uma ferramenta aqui que vocês vão aprender. Essa ferramentinha aqui, esse sobe, desce, essa setinha aqui que eu estou com a seta do mouse, ela fala para a gente o pavimento que a gente está. Então eu estou trabalhando no pavimento térreo, eu não preciso fechar aqui, agora eu quero trabalhar no pavimento baldrame, e vir aqui e abrir o croquis dele. Não, tem uma maneira diferente de fazer isso. Eu posso simplesmente, vamos supor que a gente está no térreo, tá? Outra coisa, para você abrir o croquis de um pavimento, você não precisa vir aqui e clicar no croquis. Como é muito comum essa função, você só dá 2 cliques no térreo, ele abriu o pavimento térreo, o croquis do pavimento térreo, ou seja, a parte que tem a estrutura do pavimento térreo. Tá? Mas você não precisa fazer isso para ir subindo e descendo nos pavimentos. Você pode usar essa função aqui, ó, que é essa setinha para cima e para baixo. Se você clica para baixo, vai descer para o próximo pavimento que está abaixo. Então, cliquei, ó, agora tem só o P1 lá, foi a única coisa que eu fiz até agora no meu projeto. E ele está dizendo que nasce. Está coerente, ó. Pavimento baldrame, nasce o pilar e no pavimento térreo, laje do térreo, morre o pilar. Foi o que a gente fez. A gente fez ele no térreo, na laje do térreo e depois copiou para o baldrame. Tá? Então existem esses dois pavimentos. E agora a gente vai ter condição de visualizar isso em 3D. Vai ficar uma coisa meio tosca, mas só para ter uma ideia que agora a gente consegue visualizar no 3D. Então a gente gera o 3D, só tem um pilar, então só vou poder ter um pilar mesmo. Então tem essas ferramentas aqui que são de navegação. Depois a gente vai entrar mais neles. Mas a principal é essa daqui, ó, rotacionar. Tá? Que é para você girar ali teu projeto. Aqui a gente só tem um pilar, tá até meio estranho. Você girando o scroll aqui do mouse, ele dá zoom. E você apertando aqui, ele vai girando a tua estrutura. Tá? Para você colocar na posição, analisar ali, você pode girar em vários sentidos. Olhar aqui o pilar por baixo e coisa do tipo. Só que no caso ainda está meio estranho porque a gente não tem toda a estrutura. Tem outras funções aqui, andar, igual no SketchUp, mas coisas de visualização. O principal para você analisar a tua estrutura, ver o que está acontecendo nela ali, não em relação a cálculo, mas em relação à concepção, girar é o suficiente. Dar o zoom, tirar o zoom. Tá? Então vamos fechar o 3D, basta fechar aqui e você continua trabalhando. Tá? Então, aqui essa parede acaba. Eu poderia colocar um pilar aqui, ou não. Em encontros de paredes é interessante colocar pilar, depois a gente vai entrar mais em concepção estrutural.
Hoje, como a gente não sabe muitas ferramentas, então quando eu vou ensinar pilar, eu acabo tendo que ensinar um monte de outras ferramentas. Então, com o tempo, essas ferramentas básicas você vai saber e a gente vai entrar só no assunto específico e vai sobrar mais tempo para tratar de umas questões mais estruturais. Mas vamos imaginar que a gente tenha um pilar aqui. Então, vamos de novo, para a gente lembrar os passos. Pilar, a seção já está ok, 19 por 30. Dou um ok. Seleciono o ponto de referência, pode ser esse ou esse. Eu não quero que ele saia para fora da parede, então vou selecionar aqui e vou acabar jogando ele para dentro. Então, cliquei no primeiro ponto. Então, a primeira coisa é escolher o ponto de referência, que é aquele lá. Segundo, vou mexendo o mouse, ele vai girando para mim. Se eu não tiver com o F8 ligado, o Ortho Mode ligado, ele vai girar loucamente aí em vários ângulos, não é interessante. Então, eu quero que ele seja nessa posição, porque eu quero que ele entre aqui na parede. Não quero que ele fique assim, porque ele não vai caber na parede. Então, estou na posição certa, dou um clique. Aí agora eu escolho o lado que eu quero. Então, quero dentro da parede, esse lado. Clico de novo. Aí por último, realmente ele está encostado lá naquele ponto, mas a gente tem meio centímetro de cobrimento. Como foi o último que a gente usou, bastaria dar o Enter ou digitar o 0.5 de novo. Vou digitar de novo. 0.5, Enter. Opa, perfeito. Meio centímetro aqui de cobrimento não, de revestimento da parede, tá? Provavelmente esses dois estão alinhados certinho, se a parede estava alinhada, eles estão alinhados, tá? O mesmo revestimento. Legal. Só que esse pilar, de novo, se a gente vier aqui no 3D, cadê meu pilar que eu acabei de criar? Ele só existe no 2D por enquanto. Ele está falando que nasce na laje do pavimento térreo. Por que isso? Porque quando eu crio um pilar, antes de eu falar os outros pavimentos que ele também existe, ele precisa pelo menos existir em 2 pavimentos para ele ter uma dimensão em Z, ele não vai ter ele na verdade não vai nem pertencer à estrutura. E se você tentar calcular, depois a gente vai ver como calcula a estrutura, processa a estrutura, ele não vai nem te deixar fazer isso, tá? Ele vai falar que tem alguma coisa estranha, tem um pilar que ele não tem continuidade. Então, depois de criar um pilar, a próxima fase que você precisa fazer é escolher, copiar ele para outros pavimentos, tá? Para ele ter uma dimensão em Z. Então, vem aqui, clica com o botão direito do mouse, copiar para outros pavimentos, e eu venho e vou copiar para a fundação. Estou trabalhando na laje do térreo, então todos os elementos que eu vou fazer em relação a pilar, eu vou acabar copiando para o baldrame, porque eu quero que ele suba desde a fundação até a laje do térreo. Tá? Então, legal. Eu descendo aqui, ó, de novo, aperta a seta, desci, agora ele está falando que nasce no pavimento baldrame. Tá falando, esse P1 nasce, P2 nasce. Você vê que ele vai numerando P1, P2, P3, P4, e depois a gente pode mudar essa numeração. E vou comentar sobre numeração de pilar. Tá? Bom, então agora vamos no nosso 3D. Né? Vou apertar o giro aqui. Opa, agora sim eu já tenho o pilar, porque a gente faz só a seção dele aqui no térreo, copia para o baldrame, então ele existe em dois níveis, ele faz a continuidade. Agora sim eu tenho meu pilar dentro de parede, certinho. Próximo passo, vou criar uma viga, tá? Vou criar uma viga. Qualquer viga que eu criar aqui, ela vai estar só na laje do térreo. Né? Estou no pavimento baldrame, isso é importante. Ó. Você tem que ver o croquis que você está trabalhando, porque se você criar uma viga, por exemplo, ele vai estar no pavimento baldrame. Não quero que a viga baldrame ainda. Né? Então eu vou subir aqui, ó, não dá mais para descer, tá? Fica cinzinha, porque a gente está no nível menor. Subo. Agora eu estou no pavimento baldrame. Estou no pavimento térreo, laje do térreo, onde vai ter as vigas do térreo, né? Então, agora eu clico nesse daqui, ó, viga, é o terceiro aqui. Primeiro é pilar, segundo fundação, depois viga. Então, clico na viga, vai me pedir as dimensões de novo, tá? Vou deixar isso aqui zerado, que o de vocês vai vir zerado. Depois a gente vai comentar o que é isso, em relação à viga invertida, isso é mais para frente. Bom, a largura da viga a norma ela não fala de largura mínima de viga, nem altura mínima de viga. Óbvio que se você seguir alguns outros critérios da norma, por exemplo,
a bitola mínima de aço que você precisa ter na viga, ou o espaçamento entre as barras de ferro dentro de uma viga, vai acabar que, sei lá, você não consegue fazer uma viga de 5 centímetros de espessura, porque não vai caber o aço, por exemplo. Você vai estar infringindo outras regras da norma, mas ela não tem uma específica, fala, sua viga só pode ser a partir de tal. Diferente de pilares, tá? É porque a questão dos pilares, só comentando, é uma questão de estabilidade. Pilares muito esbeltos ou com pouca seção, eles tendem a sofrer flambagem, principalmente a esbeltez é mais em relação com a flambagem e a seção é em relação a resistir à compressão que está colocando nele, o peso que está colocando nele, tá? Então eles limitam isso para o pessoal não abusar, não fazer pilar de 9 por, sei lá, 9 por 17, que é comum você ver o pessoal fazendo. Tá? Então, vamos colocar aqui a dimensão da viga. Primeiro, a dimensão da viga vai ser a mesma do bloco. É como eu comentei, vou cancelar aqui o comando. Os caras, eles constroem primeiro, mesmo os empreiteiros melhores que a gente tem, é comum fazer isso em obras de sobrado, tá? De casas, mesmo de condomínio de luxo, que é 90% dos projetos que a gente faz são casas, não são prédios. A não ser alguns escritórios que são especializados, aí só trabalham com prédios, mas principalmente quem está começando, e mesmo assim, quem já está estabilizado, boa parte em relação à quantidade é são sobrados de 3 andares, de 2 andares. Quando você avança um pouco mais na carreira, aí você vai pegar umas coisas mais sofisticadas, uns arquitetos que têm uma arquitetura mais arrojada, mas basicamente sobrado. Então eles fazem assim, eles vêm aqui, constroem um pedaço da alvenaria, fecham de um lado, de outro. Aqui nesse caso ele precisa fechar desse, né? Ele não tem continuidade de parede. Então ele fecha aqui, fecha aqui, fecha aqui, mas ele ganha pelo menos esse lado e o apoio para fazer a forma. Concreto pilar, concreta outro, termina de subir a alvenaria. Quando a alvenaria está no nível de viga, ele faz a mesma coisa, coloca uma madeira desse lado, uma madeira desse lado e usa essa base aqui da parede como o fundo da forma dele. Então ele não precisa colocar escoras. Isso tecnicamente está um pouco errado, tá? Não é interessante. O ideal mesmo, assim, teoricamente, era fazer toda a estrutura e depois fazer as paredes, mas a alvenaria, mas não é assim que é feito, tá? Então, é legal que a espessura da viga seja a mesma do bloco e a mesma do pilar. Tá? Então, 19. A altura da viga, inicialmente, você parte dos 30 centímetros de altura. Tá? Mas a altura da viga, a gente sabe que depende do vão. Tá? Então, se você tiver um vão grande, a altura da viga vai ser maior. Eu já comento uma regrinha básica que acho que a maioria conhece para definir a altura da viga. Tá? Então, eu vou definir como 30 e vou lançar essa viga. Clique. Vou voltar. Definir como 30, dei OK. Agora o próximo ponto é você selecionar um ponto de referência. Então ele pergunta aqui, nó inicial. Eu vou pegar um dos pilares que eu já fiz, vou usar os pilares como referência. Ó, nota que meu snap está ligado só para a intersecção. Então aqui é a intersecção entre as linhas do pilar. Seleciona um pilar, ele vai te pedir próximo nó. Conforme você vai descendo o mouse, ele já vai te acompanhando com alguma coisa vermelha aqui, que é a viga em si. Tá? Aí, bom, a viga vai até esse pilar. Tem um nó aqui, eu travo bem, eu quero que ela fique travada no pilar. Quando você trava, o pilar ele fica amarelo, quando você coloca ele direitinho. Se você clicar fora do pilar, sua viga solta, ele não vai ficar amarelo, e inclusive ele vai te dar um aviso, depois eu posso mostrar isso. Aí a terceira coisa que ele pede, então a gente pede o nó inicial, nó final, e a terceira coisa que ele pede é informar o lado da viga. Então a gente lançou a viga por esse canto aqui. Então a sua viga ela não vai ser daqui para cá, óbvio, tá fora da parede, fora do pilar. A sua viga vai ser daqui para cá. Então é igual o offset ali do AutoCAD, você tem que indicar a direção para dar o offset. Então você colocou nessa posição, clica para esse lado. Tá? Então ele joga o eixo para cá, no final dá o ESC para sair do comando, agora já tem a viga 1. Tá? Então a gente tem uma viga, dois pilares e uma viga aqui. Tá? Então de novo, sair do comando sempre, senão ele acha que eu vou lançar. Clicou na viga, minha viga tem 30 de altura, venho aqui, seleciono
seleciono o segundo ponto e o terceiro é indicar o lado que eu quero a viga. Como se fosse o offset. Dou 2S para sair do comando. Tenho a minha viga. Ah, vou ter que copiar essa viga para o baldrame? Não. Ela já ganha uma continuidade só de você fazer ela em planta, porque ela não tem essa continuidade em Z. Só a altura dela que aí já é automático. Que faz sentido, você está fazendo a laje aqui do térreo, você está fazendo uma viga que você só quer que apareça na laje, por acaso. No caso, a gente vai ter uma viga embaixo dessa parede, vai ter uma viga baldrame, mas poderia ser que não, essa viga podia estar aqui, embaixo não tem nenhuma viga. Então, você não é obrigado a copiar para outros pavimentos, igual o pilar, tá? Então, vamos ter a visualização 3D, como fica. Coloco aqui para girar, aí é só clicar, segurar e girar. Então, opa, já está formando ali minha estrutura, né? Tem uma viga de 30, a proporção ele mantém. Depois você vai ver conforme você vai colocando o resto da estrutura, ele vai mantendo a posição, você vai começando a ter uma ideia de posição, de dimensão e tudo mais, de escala. Tá? Então, tá feito. Então, lançar um pilar, lançar uma viga é muito simples, assim. Eu procurei dar uma dica mais de assim, a espessura do pilar, por que a gente usa tal espessura, a espessura da viga e tudo mais, tá? Então a viga padrão é de 30 centímetros de altura. Mas o que fala a altura de uma viga? Na verdade, vou copiar aqui. A gente tem que uma regra básica para a gente escolher primeiro a altura de uma viga é que ela precisa ser 10% do vão. A altura dela. Se for uma viga bi-apoiada. Então, H maior ou igual a 10% do vão. H da viga, vamos colocar assim. H da viga, uma coisa geral que a gente usa. Claro que depois você vai fazer as contas lá, vai fazer os cálculos, e uma com 10% do vão não vai passar, tá? Ou vai te dar muito aço e você vai querer aumentar. Ou às vezes o arquiteto fala, olha, aqui a gente não vai poder usar uma viga de 50 centímetros, porque vai ficar muito baixo o meu pé direito, então você precisa usar uma de 40 centímetros de altura. Dá para fazer também, só que aí você vai usar outras questões. Então isso é só uma regra prática. Normalmente quando você coloca 10% do vão, costuma já ficar ali uma viga que passa. Se você colocar muito abaixo disso, o que é 10% do vão? É você pegar essa dimensão aqui, ou seja, de pilar a pilar, ver quantos metros ele tem e 10% disso tem que ser a altura da sua viga, em centímetros. Então vamos lá. De novo, nossa ferramenta medir é muito interessante para a gente ver esse tipo de coisa. Ferramentas medir. Clico nesse ponto. Quero ver o vão da viga. Vão aproximado, né? Tem vão teórico, tem várias coisas, mas essa questão dos 10%, qualquer vão que você pegar, porque já é uma estimativa, depois você pode alterar isso. Ó, aqui está mostrando 384, tá? Ou seja, ela tem 3,84 metros. Se eu fosse usar a regra dos 10%, ia dar uns 38 centímetros de viga. Então eu não vou colocar 38 centímetros de viga, porque eu sei que provavelmente vai passar com 30. E é usual usar a viga de 30. Quando começa a aumentar muito o vão, fica vão de 5 metros, a gente pula para 40. Tá? Então, é uma regra mais usual, mais prática. Tá? É uma regra prática, não quer dizer que né, não é uma conta, nenhuma norma, muito menos uma norma. Então, usual, se você tem um vão até 5 metros, joga uma viga de 30, tá? De 40, um vão perto de 5 metros, acima de 4 metros, joga uma viga de 40. Se estiver abaixo de 4 metros, eu costumo jogar uma viga de 30. Aí depois, se começar a não passar, ou dar muita deformação, porque normalmente essas vigas acabam não passando em relação à deformação, em relação à flecha. Aí eu vou aumentando a altura, mas eu parto com 30, se ela for até 4 metros de vão. Acima de 4 metros eu uso 40, e depois eu vou aumentando. Tá? Isso 10% do vão se ela for biapoiada, ou seja, biapoiada ela pode estar engastada nos pilares, semi-engastada, coisa do tipo, mas assim, se ela tem dois apoios, tá? Dois apoios você usa os 10% do vão. Se ela for uma viga em balanço,
que a gente sabe que a viga em balanço... Vou até fazer uma viga em balanço aqui, ó. Bom para aprender viga. Viga, uma 19 por 30, já está ali, ele já salva a última coisa que você tinha. Ok, selecione o ponto de referência, é o pilar, e continuo para cá, ó, porque ela vai ser em balanço. Então, normalmente eu tenho uma referência aqui, eu tenho uma arquitetura, que não é o caso desse projeto. Tem uma referência para parar a viga aqui, mas eu paro em qualquer lugar. Sempre que você para a viga que não é em cima do pilar, ele te pergunta, tem certeza que você quer colocar a viga aí? Porque ela não está apoiada em lugar nenhum, ela só está apoiada num dos lados lá, onde você está colocando não está. Se você quer uma viga em balanço, você coloca aqui sim, né? Se você errou o pilar estava ali próximo, você clicou antes do pilar, aí é um aviso para você não deixar a viga solta achando que ela está apoiada no pilar. Sim, aí no final ele vai te pedir o lado, igual no lançamento normal, é para esse lado. Então, dá um ESC, ficou uma viga em balanço. Então, vamos olhar no 3D como fica isso. Ó, tenho aquela minha viga ali, viga 1, e eu tenho a viga 2 em balanço. Tá? Para vigas em balanço, a gente tem uma regra básica aí que a gente usa para chutar o inicial. A gente usa 20%, aí a gente aumenta, porque viga em balanço ela vai ter muita mais deformação, é outro tipo de estrutura, né? É outro tipo de jeito assim que ela age, que ela responde aos esforços. Então, se eu estou em balanço ali, eu já tenho que usar 20% do vão. O que significa isso? Que a altura de uma viga em balanço sempre acaba ficando um pouco alta, né, em relação às outras vigas. Você vê um vão pequeno, um vão de 2 metros em balanço, o cara coloca uma viga de 50, uma viga de 60, dependendo do carregamento que tem ali em cima. Por quê? Porque a deformação é muito grande em estruturas em balanço, tá? Então, isso é uma regra geral. Depois, com o tempo, você vai pegando experiência. Tem coisas assim que a gente olha e fala, tem muito carregamento aqui, essa laje, tem uma parede em cima, 10% não vai passar, já coloca de cara. E depois você pode colocar os 10% e ir apurando. É legal não fazer viga de 35. Se você fez uma viga de 30 e não passou, faz uma viga de 40. É muito mais simples do cara não errar lá, de executar simples. Tá? Ah, não passou de 40? Faz de 50. Tá? Não fica usando números muito quebrados. Em relação à viga, eu gosto de ir de 10 em 10. Bom, deixa eu comentar só mais um item em relação à viga. Acabei mostrando mais o lançamento de viga. Ensinei o pilar também. E muitas ferramentinhas aqui de captura, de trabalhar, do que significa o croquis, que acaba a gente não sabia ainda. Então, em outras aulas a gente já vai matar essa parte. Ó. Vou apagar essa viga. Para apagar uma viga quando ela não tem uma laje, é simples. É só você selecionar ela e apertar Delete. Essa viga aqui V1, eu não precisava fazer outra viga aqui. Ela podia simplesmente continuar aqui. Ela ia ter um trecho que estava apoiado e outro em balanço. Isso é até interessante estruturalmente. Depois a gente vai comentar disso quando a gente começar a entrar nas análises mesmo dos projetos. A gente vai montar todo um projeto e depois vai analisar. Quando a gente entrar nas análises dos projetos ali, começar a ver os resultados, as deformações, aí a gente vai começar a poder ter tempo para discutir muita coisa de concepção estrutural, de estrutura mesmo, porque por enquanto tem muita ferramenta que você ainda precisa ter contato. Então, eu podia só continuar essa viga, não precisava criar uma nova viga. Estruturalmente é até interessante que essa viga seja contínua. Tá? Então, como que eu faço para continuar uma viga? Tem umas opções aqui, eu gosto de fazer assim, ó. Elementos, vigas, adicionar trechos. Tem uns atalhos aqui para adicionar trechos, tá? Mas eu não gosto de usar eles porque às vezes muda de lugar aqui, no seu EBR que está diferente, então o básico, o menu básico está aqui em cima, o resto é só atalho, que você pode achar qual desenho desse, que no caso é esse aqui, ó, adicionar trechos. No adicionar trechos, a primeira coisa que ele te pergunta é igual no AutoCAD, tá, gente? É sempre você vai lendo o que está escrito aqui que te dá uma dica do que você precisa informar para ele. Então, a primeira coisa que ele pergunta, selecione a viga. Então, eu quero que essa viga continue. Só cliquei nela. Segundo, ele pede o próximo nó. Então, se fosse uma viga de balanço de verdade, ia ter uma referência aqui, ia ter uma sacada, alguma coisa que ia morrer aqui. Então, por isso que eu estou fazendo uma viga em balanço. Então, eu clicaria, travaria ela na minha referência arquitetônica. Mas no caso aqui, eu vou travar em qualquer lugar.
De novo, mesmo na continuação da viga, ele pergunta, ó, esse nó que você acabou de apoiar não está em nenhuma barra do pavimento, ou seja, não está apoiado em nenhum pilar. Você confirma a posição? Sim, porque é uma viga em balanço. Dou um ESC para sair do comando. E agora vamos colocar o 3D. Bom, então aí a gente pode ver que tá a mesma coisa. Qual que é a diferença? É que essa viga é a mesma dessa. Isso no cálculo tem uma diferença, assim, tá? Isso é bem interessante. Depois, quando a gente estiver nas análises, aí a gente vai entrar em profundo na estrutura, assim, profundo, relativamente profundo, né, para um curso básico, mas vai discutir mais mesmo a estrutura. Por enquanto é muito ferramenta, tá? Então, aí a gente tem uma viga em balanço. Já está começando a montar a nossa estrutura. Vou falar de laje agora. O que eu queria comentar é só de numeração de pilares. Tá? Essa numeração entra automaticamente. Se eu fizer um novo pilar aqui nesse canto, ele vai falar P3, porque se tem o P1, P2, ele vai colocar um P3. Mas no cálculo estrutural, a gente tem um padrão para fazer essa numeração, para você achar rapidamente um pilar numa planta. Qual que é esse padrão? Gente, tem muita gente aí que já tem uma base de cálculo estrutural, mas eu tenho que falar pro geral, então eu estou falando algumas coisas que para algumas pessoas podem parecer muito idiota, tá? Mas para algumas vai ajudar. Numeração de pilar, como que é? A gente numera começando da esquerda, vai andando para a direita e descendo, tá? Então, por exemplo, se eu tiver um pilar aqui e um aqui, a gente vai ter o que tiver mais em cima vai ser o P1, aí na mesma linha vai ser o P2, no P3, se tiver alinhados. Aí depois que eu acabei todos que estão no mesmo nível, em relação horizontal, aí eu passo para a próxima linha. Então, por exemplo, vou criar um pilar aqui, ó, só para a gente poder exemplificar melhor. Selecionei aqui, coloco para esse lado, para cá, meio centímetro. Então eu tenho P3, só está aqui, eu vou copiar para outros pavimentos, baldrame, ok, agora eu tenho, clico aqui para a gente ver o 3D, tenho meus 3 pilares. Como que a gente numera? Primeiro a gente vê o que está mais em cima, ou seja, o superior aí quando você está lendo a sua folha de cálculo estrutural. Você abre a prancha, o que tiver mais em cima vai ser o P1. Aí se tiver vários na mesma linha dele, aqui horizontal, vai ser P2, P3, P4. Aí mudou de linha, você vê o que está mais próximo. Então aqui como que seria a numeração? Aqui seria, esse aqui seria o P1, aí não tem mais ninguém na linha dele, então próximo abaixo. E sempre começando da esquerda, se tivesse outro aqui, aí esse daqui ia ser o P2, tá? Então, essa que é a questão, você vê o que é principal mesmo é a questão quem está mais em cima, tá? E depois aí você vê horizontalmente. Então, o que está mais em cima é esse aqui, P1. Aí você desce, qual que é a próxima linha de pilares? Esse aqui, não tem mais nenhum pilar assim descendo que você encontra aqui. Não tem pilar aqui. Se tivesse um aqui, você já pararia. Porque ele está antes desse daqui, você descendo. Então, P1, P2 e P3. Então, vê que esses daqui estão na mesma linha e eu sei que esse aqui tem que ser o P2 e esse o P3. Porque ele vem antes, tá? Apesar de estar na mesma linha vertical aqui. Tá? Então, essas numerações estão todas erradas. Eu posso clicar em cima deles e dar um nome para eles. Pode nem ser P. Pode colocar pilar 3. Qualquer nome que eu colocar aqui vai dar certo, desde que não exista outro pilar com o mesmo nome. Tá? Aí ele vai te perguntar, você mudou o nome desse pilar, mas ele existe em outros pavimentos. Você quer que nos outros pavimentos mude também o nome? Sim, senão vai começar a dar problema. Ó, pilar 3. Tá? Então, só que eu posso... Vou dar um desfazer para não entrar em umas coisas mais. Copiar de novo, copiar para outros pavimentos, baldrame. Bom, vamos colocar outro pilar, porque eu acabei mudando o nome, aí já existiam outros pavimentos, e eu não quero ficar entrando em coisas que, assim, que não... que já acabou tendo um pavimento ali no térreo. Tá? Vou apagar isso daqui. Não quero ficar entrando em coisas que vou ficar acabando girando em círculo aí com vocês. Então, copiar para outros pavimentos, baldrames. Beleza, então eu tenho
tenho os pilares aqui. Nota que eu acabei deixando esse pilar aqui com o mesmo nome. Quando você cria um novo, vê que ele já usou o nome que eu tinha colocado no outro, só adicionou um número. Ele tem essas inteligências, então acabou ficando assim. Mas para renumerar isso aqui, eu posso renumerar manualmente, mas o ideal é você vir aqui, ó, elementos, pilares, última opção, renumerar. Ele pergunta assim, ó, quem tem o prefixo atual P vai ficar com o novo prefixo o quê? Vai ficar P. Quem tem pilar, vamos deixar tudo P, né? Tem alguns pilares meus que estão com o prefixo pilar, eu vou deixar tudo como P. Ok? Ele fala as coisas que ele alterou. Aí sim, ele fez seguindo o que é o usual em projeto estrutural. P1, aí o próximo P2 e lá embaixo P3. Então assim, se você adicionar aqui, ele vai criar P4, tá? Então quando você terminar todos de adicionar todos os pilares, aí você vai lá, elementos, pilares, renumerar e renumera, tá? Última coisa, que a aula já está ficando um pouco extensa para vocês, então, como a gente acaba falando de, de muita coisa e acaba faltando muita coisa também, mas a gente vai ter 10 aulas aí, e é como eu falei, conforme as primeiras aulas, tem muita coisa que eu tenho que ensinar que é fora da aula, que não tem a ver com pilar, tá? Mas está ali dentro do conceito, eu preciso de ter o snap para capturar, eu preciso de ter a questão do 3D, então eu tenho que acabar falando, tá bom? Então, eu acredito que é basicamente isso. Eu não quero deixar as aulas muito extensas para você poder acompanhar uma por dia, tá? Provavelmente pela programação acho que vai dar sim para fazer em 10 dias. Então eu falei mais sobre como você insere uma viga, um pilar, comentei um pouco sobre questões estruturais, principalmente as dimensões mínimas de norma, que você pode não seguir necessariamente as dimensões mínimas de norma, e a altura de viga, o qual que você coloca, as dimensões de pilares, tem uma parte teórica também. Tá? Bom, uma dúvida que muita gente teve foi a questão assim, olha, eu tenho um prédio de 10 andares, por exemplo. A pessoa não falou isso, algumas pessoas até falaram coisa parecida, mas deu para entender que essa era a ideia. Eu tenho um prédio de 10 andares, coloquei os 10 níveis lá que eu preciso de pavimento tipo e a planta é igual em todos os pavimentos. Eu preciso ficar colocando uma planta, cada uma das plantas e fazendo toda aquela questão de escala, de posicionamento, se são todas iguais? Como que eu faço? Tem como copiar uma planta para outra? Não tem como eu copiar uma planta para outra, a arquitetura do térreo para os outros níveis, mas eu não preciso ter a arquitetura, como a gente viu até no começo da aula hoje, eu não preciso ter a arquitetura em todos os níveis. Porque eu posso vir aqui, por exemplo, no térreo, eu estou trabalhando num croquis, por exemplo, do pavimento tipo 1. Eu venho aqui e posso selecionar qual arquitetura que eu quero usar, tá? Se é a arquitetura da sala de estar, arquitetura do térreo. Então, basicamente, um prédio, imagina que o prédio só tem o térreo e o resto é pavimento tipo, tudo igual. Então, na verdade, eu preciso de 3 plantas só para esse prédio. Eu preciso da planta do térreo em si, as paredes do térreo, a planta dos pavimentos tipo, que aqui no caso seria como se fossem os nossos quartos, eu preciso da planta dos pavimentos tipo, e preciso da planta de cobertura, para eu ver onde vai ficar a caixa d'água lá do prédio. Eu não preciso da planta de cada pavimento tipo, tá? Primeiro, porque eu posso selecionar a arquitetura que eu quiser, o importante é eu ter todas as arquiteturas que são diferentes, então eu só preciso exportar 3 plantas, no caso de um prédio de 10 andares que não tem garagem subterrânea nem nada, só tem o térreo, os pavimentos tipo e a cobertura com a caixa d'água. São 3 plantas e eu posso ir alternando aqui. Tá? E você vai ver também que se você tem um prédio de 10 andares, você não vai precisar trabalhar nos 10 croquis, nos pavimentos tipo. Você vai fazer o croquis só em um pavimento tipo e vai usar uma ferramenta que a gente vai aprender ainda, que é copiar croquis. Então, tem como você montar a estrutura aqui do térreo. Imagina que a minha casa aqui fosse uma casa para sobrado, não faz muito sentido, mas fosse uma casa que o térreo é igualzinho ao superior, tá? Bastaria eu criar a estrutura no térreo e eu aplicar uma ferramenta que é copiar croquis, que a gente vai aprender quando a gente tiver mais estrutura aqui. E ele copia
A estrutura é exatamente igual para baixo, é a mesma estrutura do superior. Então, um prédio de 10 andares, como que a gente faz? A gente faz o lançamento do térreo, faz a laje, faz o lançamento do pavimento tipo e fala assim, ó, copia esse croquis para mim do pavimento tipo aí, o primeiro pavimento tipo, o único que você está trabalhando, copia para o pavimento tipo 2, pavimento tipo 3, copia para todos, menos para cobertura. Aí você vai lá e faz o croquis da cobertura. Então você trabalha só em 3 níveis, mesmo se o prédio tiver 10 andares, 20 andares, se os pavimentos tipos foram todos iguais, né? Por isso, pavimento tipo. Tá? Então essa foi a principal dúvida assim, que teve. O pessoal não queria ficar fazendo essa importação de planta e adequação da planta, escala, em todos os pavimentos. Queria ter um jeito de copiar ou fazer automático isso. Mas assim, o que eu falo é que você nem precisa ter a arquitetura. Como a gente mostrou aqui, se você tiver ela num pavimento tipo, você pode usar para qualquer um. Você escolhe a arquitetura que você está trabalhando, tá? Então essa é uma maneira de fazer. Ó, nota, por exemplo, que o baldrame, onde é a fundação, eu não tenho arquitetura nenhuma. Ó. Se eu selecionar aqui baldrame, não tem nada dentro. Se eu vir aqui no baldrame e clicar em arquitetura, não tem arquitetura. Por que que eu faço isso? Eu trabalho dessa maneira. Porque a arquitetura do térreo já me fala onde eu tenho que ter. Nesse caso, né, que a casa ela só tem nível e tal, depois tem coisas mais específicas, mas em geral, a arquitetura do térreo já me fala onde eu tenho que ter viga baldrame. Já tenho que ter viga aqui, porque tem uma parede aqui, tenho que ter viga aqui, que tem uma parede aqui e coisa do tipo. Então eu nem faço, nem importo uma planta para o baldrame. Fica sem planta nenhuma. Porque quando eu estou fazendo o baldrame, o que, que eu faço? Ó, vou dar 2 cliques, no baldrame só tem esses meus 3 pilares, não tem viga, não tem nada ainda. Eu uso a arquitetura do pavimento térreo, então eu poderia usar outra também, ó, se fosse interessante. Mas eu simplesmente uso a do pavimento térreo. Então, eu nem preciso copiar para o baldrame. Então, eu tinha comentado isso na primeira aula, que o baldrame você nem precisa copiar. Mas se você quiser copiar, importar uma planta, seria a do térreo. Eu não copio porque é uma planta menos para importar. Você vê que tem uma partinha chata de importar a planta, de colocar a escala. Então, basicamente, quando eu tenho um sobrado de 2 andares, são 3 plantas. O térreo, o superior, que aqui está um pouco diferente, porque tem um pé direito duplo. Mais para frente a gente vai comentar disso, eu não tô querendo entrar nessa parte para não confundir. E a caixa d'água. Teve uma pergunta também que fizeram: ah, eu não tenho a planta de cobertura, como que eu posso fazer sem? Bom, você tem que saber onde fica a tua caixa d'água, só isso, tá? Se você sabe que a sua caixa d'água é exatamente em cima daquele banheiro X, então imagina que só tem a planta dessa sala de estar aqui, do superior, que eu chamei de sala de estar. E a pessoa fala para mim, ó, a sua caixa d'água é bem em cima desse alinhamento aqui da escada. Você só precisa saber o alinhamento dela para você jogar depois a estrutura. Então a pessoa pode falar, não, minha caixa d'água ela pega esse banheiro aqui, ó. Então é pequeno nesse caso, mas você precisa saber onde está. Você precisa ter uma referência para jogar a caixa d'água ali, tá? Para você jogar as cargas e tudo mais. Se a pessoa falar, tá nessa região aqui, para jogar as cargas, colocar lá, já seria suficiente. Bom, acredito que é isso por hoje, tá? Então, na próxima aula a gente vai ver fundação, que a gente acabou falando sobre vigas e pilares, então a gente vai colocar fundação nesse nosso projeto, que a gente já tá trabalhando nele, já está começando a ter uma cara de 3D. Vou colocar a fundação, vou configurar as fundações, falar sobre fundação, colocar laje, tá? Então, seria muito simples eu pegar aqui em meia hora, eu conseguiria fazer assim, avançar bastante, já colocar laje nisso daqui, colocar pilar, mas aí eu não consigo discutir essa questão de espessura de pilar, por que que a gente usa viga de 30, questão usuais, espessura de pilar, como é executado, normas, eu não consigo discutir nada disso se só for montando o projeto, eu não quero que vocês só aprendam essa parte. O objetivo principal do curso é aprender a ferramenta, tá? Não é um curso de cálculo estrutural. É um curso de EBERIC em 10 dias. Em 10 dias você vai saber todas as ferramentas suficientes, só que para você começar a usar decentemente, você precisa de alguma base assim, de estrutura. E que você já tem, que você, basicamente aceitei o pessoal que já faz faculdade ou coisa do tipo, já se formou ou está estudando ainda essa parte
engenharia civil. Então você já tem uma base de estrutura, mas às vezes tem umas coisas usuais que a gente não vê porque ocorre mais em obra e a gente não tem muita prática. Então eu quero passar esses itens também e 10 dias vai ser o suficiente para você aprender as ferramentas e ainda poder discutir dessa maneira que a gente está discutindo. Tá? Então, até mais.